Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui com a prova da Univesp de 2022 de língua inglesa. Vamos analisar algumas questões e observar um pouquinho de como funciona essa prova, tá? Então vem comigo, vamos olhar algumas questões aqui. Pessoal, na questão que nós vamos falar hoje, nas questões, na verdade, a gente vai analisar um padrão dessa prova, tá? Algumas bancas também agem assim como a Univesp. Então, você tem um texto e, a partir desse texto, você tem algumas questões. Olhem só, aqui a gente tem um texto para a questão de 21 até 24. Então, para essas questões de 21 até 24, a gente vai partir do mesmo texto. Quando isso acontece, o que é legal de você fazer? Não ficar tentando traduzir, né? Não ficar ali perdendo seu tempo, lendo muitas vezes o texto. É interessante que você leia uma vez e faça uma leitura mais direcionada. Então, leia o texto parágrafo por parágrafo e você pode fazer uma leitura assim. Primeiramente, como a gente está falando de língua estrangeira, faça uma leitura de passar o olho mesmo, tá? Sem fazer uma leitura, às vezes, muito sequencial. Então, você vai olhar algumas informações que vão saltar aos seus olhos no texto, que vão chamar a sua atenção, e aí depois você faz a leitura na sequência, tá? Linha por linha, tudo certinho. E aí você vai tentando anotar aquilo que você entendeu. Não é fazer tradução, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente faz isso na prática, pelo menos com um dos parágrafos. E isso vai agilizar a sua resolução da prova, porque quando a gente tem um texto e várias questões, vale a pena a gente fazer isso. Quando são outros formatos de prova, e aí você tem um tipo de texto para cada questão, aí a estratégia é outra. No caso da Univesp, a estratégia seria mais adequada assim, tá? Tenta fazer isso depois, você vai ver como vai ser legal. Então, quando a gente passa o olho aqui por esse texto, já salta aos olhos. Nome de lugar, né? Então, New Zealand, aí a gente tem 2008, 2022, né? Então, a gente tem outras informações aqui também, ó, nomes de gente importante, ó, Health Ministry. E aí a gente vai marcando esses pontos no texto que parecem que vão nortear a gente sobre qual é o assunto principal, não é mesmo? Marcou esse ponto aí? Coisas que chamaram a sua atenção, datas, nomes de lugares, pessoas talvez, né? Até coisas que você conhece. Aí você vai voltar para o texto e vai fazer aquela leitura completa e tentar identificar qual é a ideia principal de cada parágrafo. Então, olha só. New Zealand will ban the sale of tobacco to its generation. In a bid to eventually phase out smoking, anyone born after 2008 will not be able to buy cigarettes or tobacco products in their lifetime, under a law expected to be enacted in 2022. We want to make sure young people never start smoking, Health Minister Dr. Aisha Veral said. The move is part of a sweeping crackdown on smoking announced by New Zealand's Health Ministry. Nossa, agora a gente entendeu pelo menos um pouco ali, não é mesmo? Esse parágrafo está falando assim, que o pessoal que nasceu depois de 2008 vai ser totalmente proibido a partir de 2022 de comprar qualquer produto derivado de tabaco. Então não vai poder comprar cigarro e a ideia é, lá do pessoal da Nova Zelândia, das autoridades de lá, do primeiro-ministro e tal, do ministro da Saúde, é proibir e evitar que essas pessoas comecem a fumar. Eles não, na ideia, né, da Nova Zelândia, é que eles não tenham contato nenhum com cigarros, tá? Então, essa seria a ideia central desse parágrafo, tá certo? Uma coisa que está acontecendo lá na Nova Zelândia. Então, quando a gente faz isso, identifica a ideia central, é interessante que você sinalize isso, marque ali, faça uma marcação nos seus rascunhos ali da prova. A partir daí, você vai tentar fazer isso com todos os parágrafos, marcando sempre pontos importantes e tentando identificar a ideia central, tá? Aí, vamos lá para a questão, então, que a gente tem relacionado a esse texto. Ah, aquilo que eu falei para vocês, outro detalhe importante. De onde isso foi tirado? Da BBC, né? Um site de notícias internacional. E quando? 2021,
adaptado. Adaptado é porque às vezes não está a notícia inteira, às vezes é uma reportagem, uma coisa muito longa, as provas encurtam um pouquinho. Mas é legal que você saiba de onde veio. Até tem muito estudante que pede para a gente, olha, o que eu posso usar para estudar um pouco, para melhorar meu vocabulário de língua inglesa? E eu sempre falo, dê uma olhada nas referências que aparecem na prova que você vai prestar. Então, se tem muita notícia da BBC, entra lá no site da BBC News e procura uns textos, aqueles que estão ali disponíveis, faça uma leitura, tente identificar as palavras que você já conhece, pesquise só aquelas que você não conhece. Isso te ajuda pra caramba a melhorar vocabulário, a entender de estruturas gramaticais, vai reforçar isso na sua cabeça, né? Aquilo que você estuda lá nas aulas de gramática. Então, vale a pena você sempre fazer essas leituras extras, vão te ajudar bastante, viu? Bom, e aí a gente vai para a questão. A questão diz o seguinte, ó, que de acordo com o texto, a Nova Zelândia, o que ela quer então? Planeja fazer um apelo a outros países para que ajudem a controlar a entrada de cigarro por suas fronteiras? Planeja impor medidas restritivas à venda do cigarro para garantir que os jovens das próximas gerações não comecem a fumar? Pretende se tornar o primeiro país do mundo a banir completamente a venda de tabaco em seu território? Planeja imprimir os dizeres "fumar mata" em todos os maços de cigarro fabricados no país? Pretende lançar uma campanha de alcance nacional para conscientizar a população sobre os malefícios do cigarro? Então, a gente tem muita coisa aqui que são informações tiradas do texto e que a gente precisa pensar. Poxa, qual delas aqui é a verdadeira, né? Qual delas realmente é a iniciativa da Nova Zelândia? Então, a gente tem que analisar o seguinte, olha, cada alternativa aqui está mostrando algo que parece ser verdadeiro em relação ao texto, mas eu quero de acordo com o texto, e esse comando ele está bem amplo, né? Ó, de acordo com o texto da Nova Zelândia. O texto é sobre a Nova Zelândia. Se o texto é sobre a Nova Zelândia e eu quero algo de acordo com o texto, mas o que eu quero então de acordo com o texto? É muita informação, não é? Se é muita informação, esse tipo de enunciado, ele vai falar para a gente observar assim, leia o texto inteiro. Se você lê o texto inteiro, a pergunta que está implícita aqui é, qual é a ideia central? E aí é interessante que você faça uma leitura do texto todo e tente responder a essa pergunta que está implícita. Qual que é a ideia central desse texto, né? Então, será que ela está planejando fazer um apelo a outros países? Não, né? Ela não está falando que vai pedir ajuda para outros países, para mexer com essa ideia de fronteiras, né? Planeja impor medidas restritivas. Olha, estava falando lá que tinha uma lei que ia aparecer, né? A venda do cigarro para garantir que os jovens das próximas gerações, tinha aquela marcação que a gente viu lá, né, de 2008, não comecem a fumar. Então, a ideia era falar assim, ó, nem pensar, vocês aí nascidos depois de 2008 não vão poder começar a fumar, porque a gente vai proibir a venda de qualquer tipo de produto. Tá? Então, tá mais com cara de ser alternativa B, não é mesmo? Pretende se tornar o primeiro é muita coisa. Lembra que tem esse tipo de palavra que chama muita atenção assim, que generaliza ou que particulariza demais, são sempre palavras que a gente tem que desconfiar, tá? Que você olha assim e fala, ai, será? Será que é isso mesmo, né? Então, cuidado com esse tipo de palavra. Primeiro país do mundo, mas será que é o primeiro país do mundo? Será que tinha isso lá no texto? Não tinha informação falando que era o primeiro país no mundo a fazer isso. Na verdade, tem um outro território que fez isso, que é até perto ali da Nova Zelândia, mas não foi a Nova Zelândia. Planeja imprimir os dizeres "fumar mata"? Olha, gente, até por conhecimento de mundo, se fosse só para imprimir um negocinho assim, ia virar um alarde desse? Será que ia assim aparecer em jornal para falar que, olha, Nova Zelândia vai colocar lá, fumar mata, viu? Né? Grande coisa, né? Não parece uma coisa que chamaria atenção, né? E também não estava falando sobre isso lá no texto. Pretende lançar uma campanha de alcance nacional para conscientizar a população sobre os malefícios? Olha, a campanha era um pouco mais pesada do que simplesmente conscientização, né? E além de só falar, gente, cuidado, cigarro não é legal, cigarro faz mal, era algo
né, bem assim, restritivo mesmo, sério, ó, a partir de 2008, nem pensar, tá certo? Então, essa questão, alternativa B, ok? Então, vamos para a próxima? Bom, e aí, na continuação agora, a gente está falando do mesmo texto, tá? Então, agora a gente tem o seguinte enunciado, olha, no trecho do segundo parágrafo, which will reduce access to tobacco and restrict nicotine levels in cigarettes. O termo sublinhado refere-se a. Então, vocês perceberam que eu gosto de riscar a questão, né, gente? Não me deixe com uma caneta que eu vou acabar com a tinta. Ainda bem que essa daqui tem tinta sobrando, viu? Então, olha, o que acontece aqui? Façam isso também, tá? Vai sinalizando. Ah, tá grifado na prova, mas grifa de novo, porque a gente tem mania de quando a gente está fazendo prova, a gente esquece o que tem que olhar na prova, né? Então, ele já deu aqui, ele grifou e ele falou uma coisa importante aqui no enunciado, ó. A prova conversa com a gente o tempo todo, viu? Então, ele falou que era no segundo parágrafo. O que é legal? Você fez aquela leitura, agora você volta lá no segundo parágrafo. Grifa lá no segundo parágrafo também. Ai, tá exagerando, professora? Tô não. Grifa lá, porque a gente em prova tá cansado, você já leu muito, né? Então você às vezes deixa passar ali uma informação. As respostas têm base no texto, elas não estão assim lá, né, brilhando pra gente no texto, bem que podia, mas não tá. Então a gente precisa voltar lá no texto e é legal que você faça essas marcações, tá, gente? Então esse termo which aqui, will reduce excess, ele fala para você olhar para isso e pensar assim, esse termo sublinhado refere-se a. Então qual que é a pergunta implícita aqui? O termo sublinhado está se referindo a quê? Se ele está se referindo a alguma coisa, é porque tem algo importante ali, né? Ele está se referindo a isso aqui, ó, World Leading Reforms. O que é esse World Leading Reforms? Lá no texto, ele estava mencionando sobre essa questão de que, assim, para reduzir, né, esses níveis de nicotina nos cigarros, para reduzir o acesso dos adolescentes ali daquela geração de 2008 para frente em relação ao consumo desse tipo de produto, precisava ter uma reforma de liderança mundial, né? Então, a Nova Zelândia, ela exerce esse papel. Então, não está mencionando aqui os cigarettes, health experts, né? Nicotine levels or less harmful products. Está falando do World Leading Reforms, porque o which é uma palavra que faz essa retomada, tá, gente? Então, eu coloquei aqui uma informaçãozinha extra para a gente fazer uma revisão também, que isso é importante. Aparece muito em várias provas da Univesp, aparece o pronome relativo, que significa a gente pensar o seguinte, ó, mais a localização desse referente no texto, tá? Por quê? Porque o which, ele significa o qual, uma tradução assim que a gente usa bastante para ele. Ele é um pronome relativo e ele retoma um termo anterior, um termo que já apareceu, ele faz essa função de retomada. Então, aqui eu destaquei o trecho do parágrafo que aparece, né, para a gente mostrar aqui melhor para vocês onde é que essa retomada vai aparecer. Então, doctors and other health experts in the country have welcomed the world-leading reforms, which. Então, esse which aqui, que é o pronome, ele tá como se ele repetisse, mas sem escrever novamente essa expressão world-leading, com o pronome o qual, tá? Então, a partir daqui, eu tenho a retomada desse termo anterior. Health experts está muito longe do pronome which, né? Então, ó, esse health experts aqui está muito longe, eu não vou fazer retomada com ele. Nicotine levels está depois. O which, ele já faz uma marcação mais específica. Ele não retoma termos que estão distantes dele. Ele só vai retomar aquele que está imediatamente antes dele, tá certo? Então, a resposta alternativa C, tá? Vamos para a próxima? E ainda sobre esse mesmo parágrafo, tá? A gente tem uma outra questão que vai dizer o seguinte, ó, no trecho do quarto parágrafo, however, others have warned that the move way creates a black market for tobacco.
o termo sublinhado expressa uma. Eu vejo um however, eu já quero grifar. Vocês estão vendo que é mania de grifar as coisas, né? Normalmente tem questãozinha sobre isso, mas dessa vez não é não, tá? É só para ficar ligado que conectivo sempre aparece também. A gente deve falar sobre isso ainda. Mas dessa vez, quem está grifado aqui, ó, é o may, né? Então, o que esse may quer indicar? Esse termo sublinhado expressa uma. Quando a gente tem uma questão assim, expressa uma, você tem que pensar numa pergunta implícita. O que o termo sublinhado quer dizer dentro do contexto, tá? Não é sozinho, não. Não vai tentar traduzir a palavra sozinha. Ah, eu vi no dicionário. Calma, né? Se você for pesquisar aí uma tradução, eita, isso é um alerta, porque watch out, cuidado. Normalmente a tradução ali fora de contexto acaba sendo inviável para uma prova, né? Então a gente tem a ideia de possibilidade, obrigação, necessidade, habilidade ou suposição. Para a gente pensar em tudo isso, antes da gente olhar ali a resposta certa, eu trouxe para vocês uma informaçãozinha extra. Que você tem que pensar o seguinte, que esse may, ele faz parte daqueles verbos que são os modais. Se eu estou falando de verbos modais, então eu preciso lembrar que o may aqui, ele vai ser um verbo que tem vários sentidos, né? Então, lá no contexto, a gente tem, ó, however, others have warned that the move may create a black market for tobacco. Tá, eu estou pensando aqui numa ideia para entender esse may. Só que o may, ele tem sentido de quê? De possibilidade? Tem cara de possibilidade, não tem? Porque may create dá a ideia de talvez crie. E aí, como é que eu vou entender as outras para descartá-las? Eu preciso pensar também nessas outras. Se fosse para ter ideia de obrigação, ele teria que ser o modal have to. Lembrou do have to, gente? Lembrou desse verbo modal, have to? Então, ele dá aquela ideia do tem que. Tá? Forçando ali uma obrigação. Para ser a alternativa C, para dar a ideia de necessidade, teria que ser o modal need to, que é esse precisar de. Se fosse a habilidade, teria que ser can. Então, can create, ser capaz de, ter habilidade de fazer alguma coisa. Ou então até de um would create, uma suposição, poderia, talvez, né? Então, voltando lá na nossa pergunta, a gente vai ficar com a ideia da possibilidade, tá? Então, esse may create a black market. Então, tem gente que está meio contra ali essa decisão da Nova Zelândia, porque fala que, olha, se proibir tanto assim, vai acabar criando um mercado negro, né? Um mercado negro, que é a expressão aqui, black market, no seguinte sentido de, aí o pessoal vai começar a vender lá no paralelo, né? Vai vender os cigarros ali de uma outra forma, vai tentar burlar a lei. Então, aqui existe essa possibilidade, tá certo? Vamos para a próxima? E aqui a revisãozinha, agora a próxima, ainda sobre esse mesmo texto, tá? O trecho do texto em que se exprime uma opinião, tá? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte situação. Quando a gente está falando de exprimir opinião, eu estou pensando em gêneros textuais. Então já tem um outro conteúdo, agora sai um pouco dessa questão gramatical e fala para você olhar assim, como é que eu sei se tem opinião dentro de um texto? Que esse texto aparentemente é uma notícia, né? Ele foi tirado lá da BBC News, como a gente viu anteriormente. Então, se eu estou falando de uma notícia, eu estou pensando assim, olha, eu só tenho informações, mas até mesmo dentro de uma notícia, de um gênero informativo, eu posso ter opinião não do jornalista, mas eu vou de quem escreveu ali, né, a notícia, mas eu vou ter opinião das pessoas que foram entrevistadas, das pessoas que foram citadas, não é? Então, para a gente refletir um pouquinho sobre isso, eu trouxe aqui para vocês um extra, né, para a gente pensar. Então, olha só, os gêneros textuais, como é que eu vou perceber opiniões dentro do texto? Em textos jornalísticos, na fala dos entrevistados, a gente tem essas citações diretas dentro do texto. E nessas citações, eu coloquei aqui para a gente fazer uma comparação do texto que a gente está analisando, tá? Então, ó, observem que eu tenho aspas aqui, ó. Primeira observação, New Zealand will ban the sale of tobacco to its next generation. Tá lá no primeiro parágrafo isso aqui. Início do primeiro parágrafo e
sem aspas, ele é informativo. Mas por que está entre aspas na alternativa? E isso pode ter confundido alguém aí, né? Porque na hora de colocar nas alternativas, a prova está tirando um trecho do texto. E o trecho do texto não foi produzido pelo pessoal da prova. Então, eu preciso, que é uma regra de texto isso, colocar entre aspas, tá? Então, tem estudante que faz uma certa confusão sobre isso. Fala, mas toda citação tem que estar entre aspas. Mas então a gente tem que lembrar, se eu estou fazendo a minha prova, aí eu como professora, estou lá fazendo a minha prova, eu vou pegar um pedaço do texto, o que a gente faz? A gente coloca com aspas, para dizer que não são as minhas palavras para você, são palavras que eu peguei de um texto de uma outra pessoa. Agora, observem isso aqui na alternativa B, né? E aí eu coloquei até aqui para comentar com vocês. Já viram tanto de aspas que tem aqui? Não é? Ó, it will help people quit smoking. Olha o tanto de aspas aqui, ó. Parece que tem 3 aspas, não é, gente? Olha que interessante. It will help people quit smoking or switch to less harmful products and make each much less likely that young people get addicted to nicotine. Isso aqui, do jeito que estava lá no texto, foi dito, ó, said Professor Janet Hook from the University of Otago. Então, essa fala, do jeito que estava lá no texto, foi mencionada por essa professora. Quando eu tirei do texto e fui colocar aqui na alternativa, eu tive que colocar mais aspas, que loucura, né? Para dizer que foi a citação da citação. Tá? Então, por isso que tem esse monte de aspas. Vai guardando a informação que a gente chega lá. Então, é a citação do discurso da outra pessoa, não é o narrador do texto. E aí, a alternativa aí a gente tem public are asking how they're getting these smokes. Tá lá no 3º parágrafo também, um monte de aspas, né? E aí eu coloquei aqui para lembrar de falar para vocês, ó, primeira observação, quantas aspas? Segunda observação, olhe só para o trecho que está recortado, né? E a outra observação é que o trecho destacado é uma afirmativa, né? Então, one man told, que é uma coisa que vocês tinham que perceber que aparecia lá no texto, ó, the crackdown has been met with mixed reaction. I reckon it's a good move, really. Então, quando eu tenho esse one man told, que é a terceira coisa que eu pedi para vocês observarem aqui, como se trata de uma entrevista, um cara falou, não é nem a citação. Não é? É um homem lá que foi entrevistado, uma pessoa entrevistada disse isso, mas isso também é a citação do discurso alheio e dentro de um texto eu tenho que colocar tudo entre aspas. Então aqui eu aproveitei para mostrar para vocês e relembrar um pouquinho que dentro de gênero textual jornalístico, tudo aquilo que não é o jornalista colocando, né, não é o narrador do texto, tem que estar sinalizado entre aspas. Então, não é porque tem aspas que já é opinião. Para a gente achar opinião dentro de um texto, eu tenho que verificar se tem cara de julgamento, se tem cara de avaliação, se tem adjetivos, se sai da esfera da informação, tá? Então, vamos voltar lá para a nossa questão, tá? Então, voltando aqui para a questão, quando eu falo aqui, ó, o trecho do texto em que se exprime a opinião. Eu quero achar essa opinião. E a opinião está aqui na alternativa B. It will help people quit smoking or switch to less harmful products. Então, it will help people. É a opinião que está citada ali no texto. Vai ajudar. Vai ajudar parece um julgamento, parece uma forma de avaliar essa decisão tomada pelo governo da Nova Zelândia. Portanto, a alternativa correta. Tudo bem? Pessoal, nessas questões que a gente vai resolver hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um tipo de texto que, com certeza você gosta, né? Comic strip. Comic strip e ainda de personagens divertidos, né? Olha que situação diferente essa daqui, né? Que apareceu nessa prova, gente. Olha lá. Neste enunciado, a gente tem o seguinte, ó, no segundo quadrinho, o homem aconselha o menino a ser sempre. E aí você pensa, poxa, vai vir uma mensagem fofinha, mas trata-se de uma comic strip. Comic strip tem como característica ser um texto sequencial, então tem uma história.
Tem começo, meio e fim. Como tem começo, meio e fim, vai chegar um momento que vai ter alguma coisa ali que vai desviar daquele final que a gente estava esperando ali, que seria um final meio que tradicional de uma história como essa. Olha, uma pessoa mais velha dando um conselho para um garotinho. Então, você imagina aquela mensagem bacana, positiva. Só que aí tem essa mensagem, mas essa mensagem ela é com aquele tom mais engraçado, né? Algo que faz a gente pensar, mas pensar de um jeito divertido, tá? Então, olha o que acontece aqui. No segundo quadrinho, então, focando aqui, né, no segundo quadrinho, esse homem vai aconselhar o menino a ter uma postura cautelosa, humilde, sincera, gentil ou corajosa. E aí a gente vai ter que focar no segundo quadrinho, mas aí que tá uma dica que eu vou falar para vocês tomarem cuidado. Se está falando que é para você olhar para o segundo quadrinho, mas eu te disse que é uma comic strip, uma tirinha sequencial, tem começo, meio e fim, você vai ler só o segundo quadrinho? Não, a resposta é não. Você tem que olhar tudo. Porque quando a gente olha só o segundo quadrinho e pula o primeiro, pronto, já deu ruim, era sequência, você pulou o primeiro, o que você vai fazer agora para entender, né? Então não pode olhar só o segundo quadrinho, não é assim que funciona. Então você vai ter que olhar o primeiro, ó. Nelson, you are going to meet people in this life who are hard to like. Então, Nelson, você vai encontrar umas pessoas aí na sua vida que elas não são tão legais assim, que é meio difícil de gostar. Você vai gostar, mas vai ser complicado. But you should always be kind. Então, olha o conselho aqui, ó. Should always be kind, even if it isn't always easy. Então, mesmo que não seja muito fácil ali, você deve, assim, é interessante que você seja sempre bacana com essas pessoas, né? Que você tenha, tipo, paciência com elas. Aí chegamos no segundo quadrinho. Então, nem tá pedindo para você olhar o resto. Você pode até parar a sua leitura aqui no segundo quadrinho para não pensar no restante. Mas o primeiro, que é o quadrinho anterior, você tem que ter lido ali, tá? E aí, o que a gente tinha que observar nessa questão, então? Que esse be kind aqui que eu destaquei para vocês é o conselho dado, e esse conselho é no sentido de ser gentil. Mas como é que eu sei que é um conselho exatamente, né? Eu sei que é um conselho, gente, aí eu aproveitei para fazer uma revisãozinha aqui com vocês, por causa do verbo que apareceu, tá? Então, no comando da questão, fala desse aconselhamento. Você tem que pensar assim, esse comando tá me perguntando sobre qual seria esse aconselhamento. E apareceu esse verbo aqui, ó, should. But you should always be kind, even if it isn't always easy. E esse should, ele dá a ideia de conselho porque ele trata-se de um verbo modal, né? Então, todos os verbos que são modais na língua inglesa, eles têm significados que a gente vai olhar dentro do contexto, e o should é o verbo principal para conselho, tá? Então, o be kind é a resposta, por causa do sentido da expressão. Be kind significa ser gentil, e o should vai trazer essa ideia de aconselhamento, tá? Além disso, o Should Study Vocabulary, eu trouxe um pouquinho de vocabulário para você anotar aí naquele seu bloquinho de anotações, importante ali para você sempre renovar ali o seu estoque de vocabulário. Vamos dar uma olhadinha como é que seriam as outras expressões? Então, cauteloso seria be careful, humilde seria be humble, todos com be, estão vendo, ó? Honesto seria be honest, e gentil, que é a nossa resposta, seria o be kind, corajoso be brave. Aliás, faz um parênteses aí, muita gente tem usado essa expressão em vários contextos, né? O be brave, eu já vi alguns memes e postagens assim, falando desse be brave, né? Então, be brave é o corajoso, por isso que eu até lembrei de falar para vocês sobre essa questão de, né, vocabulário, tá? Então, seja, mais um detalhezinho aqui, eu prometo que eu paro a nossa revisão, é o seja, verbo no imperativo, né? Seja cuidadoso, seja cauteloso, seja gentil, seja honesto, né? Então, essa é a resposta aqui, be kind, ok? Be brave too. Esse é um bom conselho. Aliás, são vários bons conselhos aqui, né, gente? Tudo bem até aqui? Vamos para mais uma? Bom, agora, olha só o contexto que a gente tem. A expressão for instance. E agora a gente tem um conceito aqui
mais voltado para a gramática, né? No último quadrinho, foi empregada para introduzir, né? Então, fala para você olhar agora para o último quadrinho, né? Observe ali o último quadrinho. Então, a ideia agora é que você leia mesmo o último quadrinho. E aí eu coloquei um contextinho aqui de atenção para vocês, tá? Já para aproveitar para fazer aquela nossa revisão. É importante a gente sempre aproveitar que está analisando uma prova e revisando conceitos. E enquanto a gente está aqui conversando, você tem que fazer umas anotações do tipo, poxa, esqueci, tô ruim de vocabulário, nossa, tá difícil. Então já anota aí, preciso revisar vocabulário. Gramática tá me dando trabalho, preciso revisar um pouquinho de gramática. Sempre tem alguns tópicos que a gente precisa adicionar nas nossas revisões, né? Então, por isso que eu estou tentando trazer um pouquinho para vocês aqui de revisãozinha, sempre que eu acho que é válido aqui no nosso contexto das provas. Então, ó, esse for instance, ele dá uma ideia de exemplo lá no último quadrinho, mas por que será? No gênero HQ, então, é sempre criado esse formato de storytelling, né? Storytelling está sendo uma expressão, inclusive, muito usada no nosso cotidiano agora, para falar até de outras situações que a gente, olha, você tem que usar storytelling, o pessoal do marketing está usando muito, né? Até um recurso de, olha, se você fizer alguma coisa ali, tipo, criar uma campanha de storytelling, chamar mais atenção das pessoas, né? Mas aqui o storytelling no HQ, a gente está falando de narrativa sequencial, contar uma historinha. Então, lembra daquilo que eu falei antes para você. Eu preciso ver a sequência. Se é para olhar o segundo quadrinho, olhe o primeiro, porque é sequência. Às vezes você tem uma informação importante lá atrás. Nesse caso, é algo mais gramática, né? Ó, for instance. Então, for instance aqui, eu tenho uma conjunção explicativa. Conjunções são aquelas palavras que ligam expressões ou frases ou trechos, né? Então, eu preciso sempre ficar de olho, porque isso aparece muito em prova. Tá? Sempre de língua inglesa vai ter alguma questão sobre conjunção, tá bom? E aí eu coloquei as outras aqui para você se lembrar de sinônimos e guardar aí também para a gente já fazer uma revisãozinha. Se fosse condição, a gente teria if, se fosse motivo seria because, se fosse para consequência a gente usaria a palavra consequently, se fosse concessão a gente usaria although. Então, já marca aí nas suas notas para você lembrar um pouquinho, são palavrinhas que de tempos em tempos a gente tem que fazer uma revisãozinha para adquirir mais vocabulário e ter mais segurança na hora de responder as provas. Então, é isso, pessoal. Essa é a minha dica para a prova de hoje da Univesp e até a próxima.